Eu queria que todos nós agora ficássemos de pé. Eu queria receber com grande alegria um homem que, não por causa dele, mas a graça do Senhor tem sido derramada na vida dele de forma tão abundante, transbordante. Eu creio que eu e você hoje seremos sacudidos pelo poder de Deus. Eu queria que nós recebêssemos o servo do Senhor, meu querido Aguinaldo Fernandes. Suba aqui, meu amigo. Eita! Olá, irmãos, meus amigos, graça e paz. Eu quero pedir para você mais uma vez, gentilmente, pegar na mão do seu irmão aí. A gente sair de casa para continuar o igrejar é extraordinário. Sair de casa e se encontrar com um grupo de homens para estudar a palavra de Deus, então. E o desejo da gente é realmente aqui hoje, no final desse encontro, que essa palavra bendita, e é isso que ela faz, ela é enviada para nós, não voltará vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. O Senhor está levantando, e a canção que já foi cantada, ó meu Pai, conta comigo por aquilo que for influenciar essa geração, e que eu não faça nada de acordo com a cultura dessa terra. Igreja é aquilo que é luz, e ela brilha no meio das trevas. E é um grande desafio para nós homens, vivermos este sexto dia. É um grande desafio para nós vivermos essa sexta temporada no centro da vontade do nosso Pai e sermos úteis para, como tijolos, ser colocados, mas como trabalhadores colocar outros tijolos de maneira abençoadora, de tal forma que esse edifício, que não é uma torre de Babel, mas é um edifício santo, ele cresça para a glória do Senhor. Então, a gratidão é minha. O tamanho desse lugar é mais ou menos o nível e tamanho de fé que o Espírito Santo de Deus tem gerado no coração do Davis, porque fé para a salvação foi o Senhor que gerou dentro de nós, mas a Bíblia diz lá em Gálatas que o fruto do Espírito, há um outro nível de fé. A Bíblia fala de pequena, de média e outros níveis de fé. O Pai tem dado a fé para o Davis, que é um dom, é uma manifestação poderosa, esse fruto do Espírito na vida dele. E nós, já, se Jesus não voltar antes, nós veremos esse lugar aqui entupido de gente para a glória do Senhor. E eu não sei como é que vocês vão fazer, mas enfim. E eu desejo muito que hoje seja um marco para a nossa vida e para a minha vida. Eu quero, como você já fez, agradecer de todo o meu coração esses amigos leais. Foi ontem à noite que eu pedi, se der para alguém dar um pulinho lá, tá junto. Eu detesto andar junto, irmãos. Eu não gosto, andar sozinho. Eu desaprendi de andar sozinho, não sei. Não sei andar sozinho. E quando eu e a minha esposa saímos, geralmente nós queremos ir com alguém. E eu tenho dito, essas oportunidades a gente não pode perder. De entrar com o nosso discipulador, com o nosso discípulo. E assim a gente vai caminhando com o nosso paizinho, com o nosso filhinho. É uma coisa gloriosa. Eu quero pedir que vocês orem pelo ministério da palavra para que o Espírito Santo traga ao nosso conhecimento, e não apenas na nossa mente, mas aquilo que vai descer para o nosso espírito vai se tornar a palavra revelada. Vamos orar a respeito disso, por favor? Ore então.
Orianda laba shurianda laba shukendere balaba sharanda laba laba laba. Urianda laba 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 shirianda laba laba shalaba laba laba. Irianda laba 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 la shei. Irianda laba shalaba. Irianda laba shurianda laba shurianda laba shurianda laba shurianda laba shurianda laba. E candaraba la shurianda laba la shiri malabala sharabala bala candaraba shoribas. Nos prostramos diante de ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Não sei se já fez isso, mas se fez, nunca é demais. Dá um abraço forte quem está do seu lado. Aí vamos sentar. Oh. Nós temos lugares aqui na frente, meus amigos. Vamos ganhar tempo aqui. Eu não sei se tem cadeira para todo mundo, David. Se não tiver, senta do lado do púlpito aqui. Eu acho isso demais. Meus irmãos, Fabinho, pessoal, corre para cá, mano. Tem lugar aqui, ó. Chega aqui, meus amigos. Ei, Elmer, puxa que honra. Chega aí, mano. Osman, vem para cá, Rodrigo. Temos bastante lugares aqui. Se não tiver cadeira, senta aqui, ó. Senta do lado. Ok? Quero pedir para você abrir a palavra e nós vamos fazer uma leitura um tanto quanto... Tudo bem, amado? Que prazer. Que joia. Uma leitura um pouco longa, mas eu julgo ser importante, porque depois a gente vai falar de coisas que você não vai precisar ficar lá lendo novamente, tá bom? Caramba, Deus, cara, hein, meu? Tudo homem, mano. Gênesis capítulo 4. Ei, Moses. Ó o Moses aí, ó. Davis. Os caras são demais. Flaviano, quer vir sentar pra cá? Vai ficar aí? Vai ficar aí, mano? Obrigado. Entendi. Tá bom o som pra vocês? Estão ouvindo bem, amados? Legal? Irmãos, um grande desafio para nós, a igreja, e para nós, vou me dirigir a nós homens, literalmente, porque nós acreditamos como povo de Deus em homem e mulher, o homem que traz a imagem de Jesus, o homem que lembra Cristo e a mulher que lembra a igreja, por isso essa guerra louca para desfigurar o projeto de Deus. Eu quero reconhecer aqui algumas coisas com vocês e fazemos uma análise do presente século. Que musiquinha legal. Ah, boa musiquinha, gostei. É legal assim. Primeiro sermão de Pedro na era da igreja, em Atos 2:40, ele disse que nós deveríamos ser salvos dessa geração. A palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe deste século. Jesus é o rei das nossas vidas. Todavia, para aqueles que ainda não estão debaixo dessa ordem divina, estão debaixo de uma ordem maligna e por enquanto, Satanás, ele é o príncipe deste século. E ele detém e se manifesta através da cultura, do mundo político, do mundo econômico, social, civil e familiar. E há um chamado para nós, a igreja, em 1 João 2,15, que nós não devemos amar esse mundo. E é um chamado para o crente. Isso é um grande desafio, a gente viver como cristão nessa terra e não amar esse mundo que todos os dias, para o nascido de novo, ele é apresentado. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que, porque nós somos homens, Jesus é um sumo sacerdote que sabe as limitações, as lutas e as fraquezas que sofremos. Ele foi tentado em tudo. Em Mateus 6, foi-lhe apresentado os reinos desse mundo. E Satanás ofereceu a Jesus o reino do mundo e Jesus não questionou, ficou quieto, porque ele sabe que foi Adão que entregou. Ele sabia. Então, assim como Jesus foi tentado, eu e você seremos tentados com relação ao presente século.
E há um chamado para as nossas vidas, amados. Há um chamado para nós enxergarmos o presente século. Você enxerga o presente século no seu trabalho, no seu viver, nas notícias, quando você olha as esquinas, quando você recebe ofertas, portas de emprego, enxergas o presente século? Então eu quero hoje falar com vocês das duas profissões, as primeiras duas profissões que a Bíblia apresenta, e em função delas, um braço desse trabalho gerou o presente século, que começou em Gênesis 4, e ele vai ter o seu ápice em Apocalipse 17, 18 e 19, vai queimar e vai virar fumaça, porque é a Babilônia. Ok? É necessário fazer a leitura de Gênesis capítulo 4. Alguém poderia ler para mim? Quem poderia ler Gênesis 4? Vir aqui e ler para a gente. Ricardo, lê para a gente aqui, Manão. Lê na minha Bíblia mesmo. Me dá a honra de ler aqui, Ricardo. Põe a mão nas folhas da minha Bíblia aqui, Rick. Esse aqui é o Ricardo, pastor da comunidade Emelino, facilitador lá dos jovens, um filhão amado, em que o Pai Celestial, o Pai Roberto e o limitado amigo Nadinho, papai, tem grande prazer também. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o seu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. E conheceu a Caim a sua mulher, ele concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. E de Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Maljael, e Maljael gerou Matusael, e Matusael gerou Lamaque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão, que era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão.
E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e o chamou o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, que chamou o nome de Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Obrigado, Rei. Então, meus amados, nós estamos aqui diante da segunda queda do homem. Basicamente, Gênesis, nós encontramos 3 quedas. A primeira queda foi quando a serpente apareceu a Eva, que é um ser coletivo que representava a humanidade. E Eva, através dos sentidos, ela caiu, ela foi engodada. Deveria ter fortalecido o seu espírito. Na segunda queda, Satanás agiu, por esse homem já ter morrido, Satanás agiu na alma de Caim, nos seus sentimentos. E a terceira queda está em Gênesis capítulo 6, quando os filhos dos homens se envolveram com os filhos da terra, e então demônios estavam dentro do homem. E esse texto é uma coisa maravilhosa, porque Deus simplesmente resolve pedir uma oferta para os 2 filhos de Adão. Após a queda e as boas novas em Gênesis capítulo 3, chegamos a mais uma queda e outra vez as boas novas. Porque é importante dizer para vocês que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é o livro da graça de Deus. É verdade que Romanos 5,12 diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo e assim a morte passou a todos os homens, é verdade que em Gênesis capítulo 3, do versículo 6 ao 8, o homem caiu. Satanás se apresentou disfarçado como serpente e o homem caiu. E ele morreu e foi separado de Deus. Mas a gente não dá conta que em Gênesis 3,15, a graça já se manifestou. Quando Deus mata animais e cobre Adão e Eva. Então essa é a primeira indicação do sacrifício de sangue, e justifica Adão e Eva. Talvez o que eu vou te dizer aqui possa ser espantoso, meus amados, mas o livro de Gênesis fala da queda do homem, mas já fala da restauração desse homem, porque Deus colocou a pele do cordeiro em Adão e Eva, e derramou o sangue. E o que o sangue de Jesus fez? Ele aplacou a culpa, ele tirou de nós a ira de Deus. Então, a gente precisa ler toda a Bíblia como o livro da graça. E uma ideia importante para cada um de nós, guarde muito bem isso, eu tenho repetido isso onde vou, e falo muito em Hermelino Matarazzo. Tudo que a Bíblia, todos os temas que serão tratados na palavra de Êxodo a Apocalipse, estão em Gênesis. Tudo está em Gênesis. Todos os temas e assuntos. Então toda a primeira menção de palavras, é a maneira pela qual Deus irá se mover, concretizando tudo em Apocalipse, o livro da revelação. Isso é muito importante. Então você anote aí, a primeira manifestação da salvação pela graça está em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Deus prometeu a Adão um descendente da mulher, para derrotar a descendência pecaminosa que nasceria da semente plantada pelo diabo. Diga assim, quando Deus falou, imagina vocês a cena, Deus falando com Eva e o diabo. Eva, agora tem uma semente maligna dentro de você. Vai nascer, foi o diabo que colocou, vai nascer de dentro de você
um descendente que vai destruir toda essa descendência. Tem uma semente maligna, mas haverá uma semente divina que vai destruir. A Bíblia diz, você imagina que Adão ouviu isso? Ouviu porque Deus estava conversando, ele estava presente. Sabe, irmãos, eu creio profundamente que Adão creu. Nadinho, por que você acha que Adão creu? Porque depois dele ter ouvido tudo isso, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 20, que Eva ainda não tinha um nome. E Adão deu o nome à sua mulher de Eva. O que quer dizer Eva? Vivente. Um ser vivente. Porque ele creu. Porque na verdade Eva deveria ser chamada de morta, mas ele a chamou de vivente. Então na verdade toda a raça humana, por causa do pecado, diante de Deus e aos olhos de Deus, ela subjetivamente está morta. Mas ele chamou a sua esposa de vivente. Por quê? Porque ele ouviu que haveria uma semente da mulher. Essa semente era Jesus. E quando Deus falou aquilo, ele estava pregando o evangelho para Eva. E Adão, eu creio que ele ouviu e ele creu. E você vai entender mais na frente que ele creu e teve resultado. Porque quando a gente ouve o evangelho e crê, o homem se torna vivo. Quando a gente ouve o evangelho e crê, nos tornamos vivos. Eu creio que foi por isso que ele colocou o nome da sua esposa profeticamente de viva. E quero lhes dizer mais. Eu acredito que Eva também creu. Porque aqui no capítulo 4, no versículo 1, quando Eva teve esse filho Caim, qual foi o nome? Caim. Por quê? Ela disse, alcancei do Senhor um homem. Olha o nome que ela deu para o filho. Alcancei do Senhor um varão. Esse homem no hebraico é Jeová, que quer dizer adquirido. Ou seja, no texto hebraico, o nome de Caim quer dizer, eu adquiri um homem Jeová. Eva creu, e eu creio nisso, Davis, que ela equivocadamente, mas ela creu que Caim era a semente que iria destruir toda aquela morte do seu pecado, porque Deus é assim, graça é isso. Foi por meio da mulher que todos caíram ali, mas Deus disse que por meio da mulher Ele iria restaurar, e essa mulher é a humanidade, tem a ver com homens e mulheres, louvado seja o nome do Senhor. 4.000 anos depois, o Senhor pelo Espírito Santo, uma mulher é engravidada pelo Espírito Santo, e lá está a semente divina. Então eu creio que Adão e Eva creram no Evangelho. Adão e Eva, você imagina, se você fosse Adão, se você fosse Eva e tivesse filhos, suposição, você acha que você contaria para os seus filhos, Davis, a história da queda? Ah, é? Quem contaria para o filho? O que você acha assim? Houve um dia que Deus nos criou, Deus criou seu pai, Caim e Abel, a imagem e semelhança dele. Você sabe como eu fui formada? Eu fui formada da costela do seu pai. Eu quero dizer para vocês que eu creio que esses pais contaram para os filhos. E já vou dar um texto para você, que talvez nos fortaleça no fato de que os filhos creram e ouviram essa narrativa da história. Por quê? Eu imagino que eles contaram a queda. Houve um dia que Satanás apareceu, Adão estava longe, a sua mãe foi enganada, comeu de um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa a lei, o esforço humano para ser agradável diante de Deus. Enquanto não comer estava tudo certo, a hora que comeu, morreu. Isso é a lei. Faça ou não faça. Tinha uma árvore da vida, nós não comemos, e aí nós morremos. E aí Deus apareceu, e sabe o que Ele fez? Ele matou um animal e vestiu a gente. Você acha que foi contado para os filhos? O que você pensa? Gente, guarde isso. Não há evangelho sem essas palavras: criação, queda, redenção e restauração. Não há evangelho sem essas 4 palavras. Você pode repetir? Criação, tudo estava bom. Queda, tudo ficou ruim. Redenção, tudo começou a ser restaurado.
restauração. Tudo pleno como no princípio. Diga aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino que eles falavam, a gente dominava sobre tudo. E nós nos tornamos dominados. Irmãos, Hebreus 11:4 tem um versículo que é uma doideira. Diz lá que pela fé, Abel ofereceu um sacrifício. Preste atenção. Velho Testamento. A gente pensa que no Velho Testamento não tem evangelho. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício que agradou ao Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Segundo a Bíblia, qual é a maneira de ter fé? Qual é a maneira de ter fé? Romanos 10, 14 e 17. A fé vem pelo ouvir. Eu creio que essa fé foi tão grande na vida de Abel, que ele ouviu dos pais a redenção deles, que quando Deus pediu um sacrifício, por que Abel ofereceu um animal em sacrifício? Porque Abel exercitou a fé e ofereceu um sacrifício de acordo com ela, a fé. Abel não ofereceu um sacrifício baseado na sua opinião, maneira própria e nem invenção. Irmãos, eu creio que Abel ofereceu a Deus aquele sacrifício de um animal primogênito, porque ele deve ter ouvido do papai e da mamãe. Olha, quando Deus foi solucionar o problema nosso, ele fez uma coisa estranha. Ele foi lá, matou um animal, derramou sangue e cobriu a gente com a pele. O que Abel fez? Imitou os pais. Ele fez o que aprendeu dos pais. Então eu creio, irmãos, que Adão, Eva e o segundo a filho Abel creram no Evangelho. Hebreus 11 fala dos heróis, aqueles que viveram no passado apontando para a cruz, não viram o que a gente viu, porque nós cremos olhando para trás, e eles creram olhando para o futuro, e eu creio que eles foram justificados diante de Deus. Eu creio nisso. A Bíblia diz em Êxodo 12, 29, que todo primogênito tem que morrer. Que todo primogênito tem que morrer. Por isso que Romanos 8, 29 diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Então ouça isso. A primeira família na terra, Adão, Eva, Abel, eles viveram o evangelho da graça. Eles viveram a lei, pisaram na bola com Deus, morreram, e depois eles entraram no evangelho da graça. Eu creio que Abel creu. E porque ele creu, Gênesis 4:2 aparece a menção, preste muita atenção, na Bíblia é um fato histórico, mas é a realidade para as nossas vidas de hoje. É a primeira menção de profissão na Bíblia. Ele era um pastor de ovelhas. Primeira profissão mencionada na Bíblia. Foi a primeira menção, porque para Deus eu creio ser a profissão mais importante. Ainda que os evangélicos fizeram disso um cargo, mas na verdade é uma profissão. É o viver da vida daquele que crê como Abel creu. Ele era um pastor de ovelhas. E Caim, como nós lemos, o que não creu, o que ele fazia? Ele era um lavrador da terra. A Bíblia diz em Gênesis 1, 29, preste atenção, por isso que nós precisamos olhar a palavra, que antes do dilúvio as pessoas eram vegetarianas. Só em Gênesis 9:3 eram liberados para comer carne. Estou fazendo tudo isso para dar uma introdução, para nós olharmos como apareceu o presente século através da vida de Caim, que não creu. Então, irmãos, de uma certa forma, espiritualmente falando,
ou eu sou Abel, ou nós somos Abel, ou nós somos Caim. Preste atenção. Então, Gênesis 9:3, foram liberados para comer carne. Deixa eu te perguntar, quando Abel estava alimentando as ovelhas, cuidando de rebanho, o que você acha que ele estava buscando? Sobrevivência através do alimento? Não, não se comia carne. O máximo que ele podia fazer era o quê? Roupa, se vestir. Fora isso, nada mais. Mas me parece que Caim era mais esperto, porque ele trabalhava na terra e provavelmente a terra lhe daria muito mais coisas. Isso é a primeira menção. Diz que Caim era um trabalhador da terra. Guarde esta palavra. Um era pastor de ovelhas e outro era um trabalhador da terra. Abel, como filho da fé, por que ele ofereceu aquele sacrifício que Deus se agradou? Porque ele creu e ele discerniu o coração do Pai. Abel ofereceu um sacrifício que lhe agradou ao Senhor, porque ele não tinha preocupação com o dia de amanhã. Ele não tinha. A profissão dele não lhe dava garantia para o dia do amanhã. Ele não se importava com a sua satisfação. Abel se importava com a satisfação de Deus. Ele ofereceu um sacrifício que agradou a Deus. Hebreus 11:4. Pela fé. Pela fé. Ele creu. Então nós encontramos aqui, gente, dois homens humanos. Dois seres humanos. Um que servia a terra e outro que alimentava ovelhas. A terra produzia comida para o homem. E Abel tratava das ovelhas usadas para sacrifício a Deus. Sacrifício a Deus. Quem é pastor de ovelhas? E pastor de ovelhas no sentido bíblico, que busca o outro, que cuida do outro. Primeira menção de pastor de ovelhas. E você vai ver que Jesus até conta a parábola do bom pastor, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, quando nós cuidamos de ovelhas, essas ovelhas se tornam o que para Deus? Um sacrifício. Só que o sacrifício mudou. No Velho Testamento era um sacrifício que morria. Hoje, de acordo com Romanos capítulo 12, versículo 1, diz que esse sacrifício vivo que somos nós, ovelhas, nessa analogia, somos apresentados a Deus. Por isso que está escrito: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, cultura, maneira de viver, valores, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Então, irmãos, de uma maneira ou de outra, guarde isso. Essa é a primeira menção das profissões. E aqui traz um ensino muito sério para nós homens. Ou nós estamos servindo a terra, ou estamos cuidando de ovelhas. Ou nós estamos servindo a terra, ou alimentando ovelhas. Os seres humanos caídos, como Caim, eles são escravos da terra. Deus mandou o homem dominar a terra, mas depois que o homem caiu, ele se tornou um escravo da terra. Vivem da terra e por isso matam gente, uma vez que o homem é terra. Por exemplo, a Torre de Babel. A Torre de Babel traz a analogia do homem caído. O homem caído, ele mata a gente, porque na Bíblia gente é terra. Você tem terra, se você tem terra, você vai ter alimento. Se você tem terra, você tem vida. Agora, quando você pega a terra e queima a terra e faz dela tijolo e coloca num edifício, ela não produz alimento, ela não produz mais vida. Nós precisamos parar para pensar nessas realidades espirituais. Quando Eva teve o segundo filho, o primeiro ela achou que era a semente bendita. O segundo filho, Abel, ela colocou o nome dele de Abel. E o que quer dizer Abel? Abel no hebraico quer dizer vaidade. Ou seja, aquilo que dissipa por sopro. Então o primeiro filho, Caim, adquirir. E no segundo, vaidade. Então todos aqueles que estão trabalhando. Querido, você pode, eu sou representante comercial.
vendo arroz, açúcar e feijão. Vendia papel higiênico para cuidar do arroz, açúcar e feijão que a gente comia. Agora eu não vendo mais papel higiênico. E tem uma pequena empresa de injeção eletrônica em Hermelino Matarazzo. Eu trabalho, mas eu estou falando aqui de coisas espirituais. Eu posso trabalhar com tudo isso, mas a minha profissão deve ser cuidar, alimentar e preparar um rebanho para ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é demais, gente. Eu espero que você sinta amor pela palavra de Deus. Quando eu ouço essas coisas, meu coração quebra diante do Senhor. Meu Pai amado. E você verá em toda a Bíblia essa guerra entre o ficar lavrando e se cansando na terra ou cuidando de ovelha. Vocês sabiam, irmãos, que pastor de ovelhas na Bíblia, naqueles dias de Davi, não era uma profissão lá muito digna? Quem não tinha capacidade, quem não ia ter reconhecimento da sociedade, sabe o que ia ser? Pastor de ovelhas. O que essa terra acha de você que você cuida de gente? O que essa terra acha? O que os teus parentes não convertidos acham de você? Quando você chega cansado do teu trabalho, você coloca lá a tua bolsa, você pega a sua mulher e vai no hospital, vai atender alguém, levanta de madrugada, faz o bem para quem te faz o mal, e tem aquela esperança. Você é um maluco, você é doido, cara, você é doido. Ema, cada um com o seu problema. Deus deu um problema para cada um se resolver. Não, mas você é um pastor de ovelhas. Por quê? Porque o Espírito Santo gerou essa profissão dentro do nosso coração. A gente é Abel. A gente não pode abrir mão disso. Então, diante do mundo, sabe o que nós somos? Vaidade. Não há glória. Aleluia, não há glória nessa terra em ser pastor de ovelhas. A glória nessa terra em construir grandes edifícios. A glória nessa terra em ser famoso. Você vai começar agora a perceber algo. Então diga para o seu irmão assim, se você é um pastor de ovelhas e você é. Não, diga, você é um pastor de ovelhas. Diga assim para ele, de uma certa forma, você não é ninguém. Em outro sentido, você é maravilhoso. Porque você está fazendo um maravilhoso trabalho de alimentar ovelhas. Aleluia, aleluia. Por isso que nós, para o mundo, somos vaidade. Mas quem não cuida de ovelhas é vaidade da vaidades, como diz o pregador lá. Vamos falar um pouco de Caim? Vamos ver desse cara que não creu? A gente já viu que o que creu, trabalhou com ovelhas. O que não creu, o que acontece? E o que aconteceu? Esse capítulo 4, irmãos, de Gênesis. Sexta-feira passada eu estava indo para Hermelino Matarazzo, Davis, compartilhando a palavra com minha esposa, amada. E ela dirigindo para mim, eu falei, bem, vai dirigindo que eu quero ir até lá, meditando na palavra, falando da palavra com você. Nós estamos chegando ali perto do Santos Dumont, Ricardo. Irmãos, me deu uma crise de choro. Eu comecei a chorar na presença de Deus. Como Deus é graça. Como nosso Pai é graça. Deus ficou assim em cima de Caim. Graça, graça. Antes de Caim matar o seu irmão, Deus falou, Caim querido, o pecado já as portas, guarda o teu coração, cara. Aí quando ele foi lá e matou, aí Deus chega, e aí Caim, onde está teu irmão? Por que Deus falou, onde está teu irmão? Senhor, sabe o meu irmão é o seguinte, você falou para mim guardar o meu coração, que o pecado estava forte, eu não guardei o meu coração, eu matei o meu irmão. O Senhor falou, Caim, você está absolvido, você está salvo, você está agraciado pela misericórdia de Deus, mas ele não quis. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Aí o Senhor coloca ele errante na terra, ele diz, agora tu me expulsas da terra, falando coisa que Deus não falou. Agora vão me matar. Graça. Deus coloca uma marca no cara dele. Marca ele para ninguém tocar nele. Para quê? Porque enquanto ele estiver em vida, a minha graça poderá se manifestar na vida dele. Querido, leia a Bíblia como um livro da graça de Deus.
leia o Velho Testamento como o livro da graça. Por quê? Porque antes de começar a ser escrito o Velho Testamento, aquele que é, que era e que há de vir, já tinha morrido pelos nossos pecados, já tinha entregue a sua vida na cruz. Ele é o príncipe dos mortos, ele é o soberano da terra. Amém, querido? Aplauda essa palavra santa de Deus. O que representa Caim? Caim representa a continuidade da queda. Se você for ver, Davis, pois o teólogo, porque eu não sou teólogo, mas o Davis é. Ele está terminando o curso de teologia dele, não estou sendo pejorativo não, isso é uma bênção. Se você for ver lá no início, veremos na vida de Adão e Eva, a queda que eles causaram. E o evangelho que eles receberam e pregaram, porque Abel creu. Isso é um grande ensino para nós, Gilberto. Abel creu. Ou seja, irmão, nunca continue a queda. Nunca continue. Caim permaneceu na queda, fazendo, e agora eu vou para a segunda parte, o desenvolvimento do presente século. Ali começa. O presente século, como já disse, que vai consumar-se e vai se tornar-se a grande Babilônia de Apocalipse 17, 18 e 19, que vai ser queimada. Preste atenção, em Gênesis capítulo 4, versículo 11, Deus estabelece uma grande maldição sobre a terra. Ele disse que a terra não daria a sua força. Meu pai, você já viu aquele texto que diz assim? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, inútil vai ser para você levantar cedo e dormir tarde, porque o Senhor aos seus amados, Ele dá enquanto confiam nele. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Pois é, aqui Deus, aquela maldição de Gênesis 3, 17 e 18, que diz que a terra iria gerar cardos e abrolhos. Agora aqui em Caim, a terra não iria mais gerar nada. O que ele faz? Versículo 12, Caim, ele se torna um fugitivo e errante. Uma pessoa, o que é um fugitivo e um errante? Segundo o dicionário hebraico, uma pessoa que não tem objetivo, lar, satisfação e descanso. Isso também é da língua portuguesa, não é? 4,14 de Gênesis, não há nenhum sinal de arrependimento da vida desse homem. E uma coisa terrível. 4,16 diz que esse homem se retirou da presença de Deus. Ele se retirou da presença de Deus, que estava ali para oferecer a graça. E para onde ele foi? Para a terra de Nod. Ficava nos limites do jardim do Éden. Que mistério. Ficava na terra de Nod. O que quer dizer Nod? Errante. Olha o lugar onde ele foi viver. Ou seja, quem cuida de cuidar da terra, oferecer um sacrifício segundo a sua ideia, aquele que não se aposta da graça de Deus, e tem muito crente, viu gente, que vai entrar na vida eterna, mas não se aposta da graça de Deus para viver aqui nessa terra, e ele anda como um errante. E depois de ir para Nod, viver errante, do capítulo 4, do versículo 16 ao 24, ele resolve construir uma cidade. Preste atenção. Deus estabeleceu um jardim, jardim do Éden. Salmo 92 diz que esse jardim é a figura da igreja, lugar de relacionamento, sem paredes, sem bloqueios, sem homens mortos, porque para você construir cidade você tem que matar a terra. Homens mortos. E ali começa, pessoal, na construção da cidade, que ele coloca o nome do seu filho, começa a ser estabelecido nessa terra, a cultura sem Deus. Caim, uma cidade construída pelo homem, começando com Enoque e terminando com Babilônia, que será queimada, e no final da palavra de Deus, a Nova Jerusalém, uma cidade edificada por Deus. Percebe?
cara construiu uma cidade, mas a Bíblia fala que vai ter uma cidade, a Nova Jerusalém. Acontece que a Nova Jerusalém é construída por Deus. A cidade que Caim construiu é construída pelo braço do homem, pela sua vontade, pelo seu desejo. São dois contrastes sérios. O que foi a cidade que esse rapaz, esse homem construiu? Uma falsificação do edifício de Deus. Não era de Deus. Foi iniciada por Satanás dentro de Caim. Caim, por ter fugido de diante de Deus, constrói uma cidade por conta do medo. Por conta do medo, ele construiu uma cidade. Caim perdeu o seu suprimento, perdeu a alegria e a defesa. Chamou o nome daquela cidade, o nome do seu filho, Enoque, que quer dizer iniciado pelo homem. Vai guardando isso, queridos. Caim foi o inventor de cidades, mas ele foi também o inventor da religião, por meio do seu sacrifício. Ele ofereceu um sacrifício a Deus segundo a sua opinião. E isso é a religião. O homem achar que pode agradar a Deus por seu esforço próprio. E nós não podemos agradar a Deus por nosso esforço. Eu quero ir mais adiante e falar aqui da geração de Caim, a respeito de um homem chamado Lameque. Então nós vimos que Caim caiu, não se arrependeu, não aceitou a graça, fugiu da presença de Deus, construiu uma cidade, começa a gerar família, coloca dentro dessa cidade, dentro desse mundo, e há um descendente chamado Lameque, que quer dizer forte e poderoso. Aqui, outra primeira menção, diz o texto que ele tinha 2 esposas. Ele inventou a poligamia. A geração de Caim inventou a poligamia, ou seja, Caim foi contra o princípio da palavra de Deus de Gênesis 2:24. Deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe e se unirá a uma mulher e serão os dois uma só carne. Vou dizer para você, no mundo que nós vivemos não é bacana ter só uma mulher. E agora nós estamos vivendo um momento que não é bacana ter só um homem. Isso está aumentando demais, por quê? Porque essa é a cultura dessa terra, essa é a esfera espiritual de morte em que o homem está. Então ele inventou o prazer, provavelmente nasceu e começou a nascer aqui, a pornografia. Estava falando com o Davis, pessoal, vi uma matéria essa semana, foram lá fazer uma matéria porque muitos homens cristãos e mulheres nos Estados Unidos não estão indo congregar. Não fizeram aqui ainda no Brasil, mas lá fizeram. E descobriram o quê? A maior parte dos irmãos que não vão congregar é porque tem uma consciência afetada por estarem viciados na pornografia. Aí você vai falar para mim, um crente nascido de novo, é possível um crente nascido de novo ser viciado na pornografia? É uma boa pergunta, não é? Eu acho que a única pessoa que não pode dar lugar ao diabo é um crente nascido de novo. Porque quem não é nascido de novo, o diabo já está lá e já tem todo o seu lugar preparado. São coisas apenas para a gente pensar, eu não quero entrar aqui no profundo disso, mas eu quero seguir. Esse homem tinha 2 mulheres. Olha só, gente, na Bíblia, nome, dia, número, tudo tem seus significados espirituais. E nós precisamos ler a Bíblia assim, não é, Davis? É uma fonte inesgotável. Por isso que eu choro na presença de Deus. Me deu uma crise de choro quando eu estava lendo esse Gênesis 4. O Espírito Santo foi mostrando para mim o amor do Pai, a graça de Deus por Caim. Eu parei e quando eu li lá, e ele fugiu da presença de Deus, eu chorei demais. Eu falei, santo Deus, que Pai de amor, de misericórdia. A primeira mulher dele, o nome dela era Ada, que quer dizer adorno, que quer dizer beleza exterior. Então ele tinha uma mulher cujo nome era beleza exterior. O século que nós vivemos, a cultura dessa terra, a geração caída,
ela vive com base na beleza exterior. Aí, esse Lameque se gloria e chama suas mulheres para dizer assim: matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me pisou no pé. Você sabe o que é um cara? De repente um cara deu um tapa nele, e o outro pisou no pé, sei lá, estava num lugar lá meio apertado, não sei o que aconteceu. Ele matou, ele estava se orgulhando disso, de ter matado alguém. Então vai vendo a cultura deste mundo sendo estabelecida: poligamia, assassinato e arrogância. Deixa eu perguntar para vocês, essa é a vida da cidade? É isso que você vê? É isso que você vê hoje? Está aqui, ó, Gênesis capítulo 4. Essa Ada gerou um filho chamado Jabal. Ele se tornou o pai da pecuária. Nós temos uma realidade espiritual, não tem problema lá, como já falei, o Senhor abençoou para a gente comer carne. Mas naqueles dias, o homem distante de Deus, construindo cidade, vivendo essa vida longe do Senhor, ele inventa a profissão. A terra não dava sua força, então ele inventou um meio de vida. Ele inventou algo para se manter. E a vida na cidade é isso. Nós sempre estamos inventando coisas com as nossas próprias forças para dar conta da nossa história, porque afinal de contas a gente precisa da história, não é assim não? A gente se preocupa na vida da cidade. É sério. A gente tem tantos argumentos, mas Jesus foi contra tudo isso, dizendo assim: não estejais inquietos por coisa alguma, basta a cada dia o seu mal, tendo onde você reclinar a cabeça, o que comer e o que beber hoje, estejais nisto satisfeito. Mas quem diz que a gente fica? Começou aqui, pai da pecuária, inventou um meio de vida. Mas essa Ada também teve um outro, Jubal, que quer dizer júbilo. O que esse cara fez? Ele inventou instrumentos. Música é algo de Deus, mas nesse caso espiritual, daqueles que se separaram de Deus, porque eles perderam a alegria, eles começaram a gerar meios de satisfação. Você percebe como a música é usada? Você percebe como a música é usada para alimentar pornografia, para alimentar satisfações da alma? A música que é um instrumento para louvar a Deus, adorar ao Senhor, para nós sermos proféticos. O que Satanás tem usado a música para derrubar muita gente. Começou com esse cara aqui, ó. Essa é a cultura do mundo, preencher o vazio. Eu quero dizer um negócio para vocês, gente. Eu ando assustado com as músicas que se cantam nas igrejas. Parece show sertanejo. Começa a cantar música na igreja, lá o cara está mexendo assim só com o cara, só com as suas emoções. Meu, a gente foi chamado para cantar a palavra de Deus, mano. A gente foi chamado para cantar quem o Senhor é, quem nós somos nele, o que ele fez, o que ele faz e o que ele vai fazer. Esse é o nosso chamado. Isso é louco, gente. No avivamento de Gales, diz que teatros e casas de show, todas foram fechadas. Por que esse cara foi inventar profissão? Por que ele foi inventar instrumento? Sabe por quê? Porque a sua geração ficou longe de Deus. E quem está longe de Deus, nada o satisfaz. Absolutamente nada satisfaz o homem longe de Deus. Se ele tem muito, ele está com medo de perder. Se ele não tem nada, ele está triste porque não tem. De uma forma ou de outra. Mas na verdade, tudo que nós precisamos é viver na presença de Deus. E viver para a glória do seu nome. Vai percebendo aqui se estabelecendo o mundo em que nós vivemos? Então preste atenção. Recapitulando então, uma família de paixões, adorno e divertimento. E você vai ver que na cultura dessa terra, homens procuram paixões, mulheres procuram adorno. Aí Pedro vai falar que a beleza da mulher não esteja nos seus atávios, mas na mulher lá, contrita no seu interior. E filhos buscam divertimento, não é assim? Não é tudo isso que a gente quer? Qual que é a tua paixão? A minha paixão é o Corinthians. Eu queria dizer uma coisa para vocês, meu. Minha avó nasceu em 1910, acredite ou não. Eu era um cara apaixonado pelo Corinthians. Coisa de homem. Mulher adorno. Você vê quando uma mulher para na frente de uma vitrine?
Você tem visto como tem sido as mulheres? O nível de adorno, o nível de promiscuidade no vestir-se e chamar a atenção. Essa é a cultura da terra. E infelizmente muito disso tem entrado no seio da igreja. E os filhos de divertimento. Então essa é a família moderna. Você pode repetir? Pais procuram paixões, mães adorno e filhos divertimento. Eu já vou terminar já, tá? Este modelo de família que você vê em Gênesis 4, preste atenção nisso. Ela vai ser mostrada em toda a Bíblia, até chegar ao seu fim e culminar na Grande Babilônia. A Grande Babilônia de Apocalipse 18, ela é chamada do seu próprio comércio. Uma cidade não vive sem comércio. A Bíblia diz em Ezequiel 28 que Satanás, ele era o perfeito no comércio. Meu pai. Por quê? Para satisfazer paixões, adornar pessoas e divertir-se. Na família de Lameque, a geração de Caim caída, nós aprendemos aquilo que quer seduzir. O mundo já está caído, e isso está sendo apresentado a cada dia para nós homens. Satisfazer paixões, adornar pessoas e divertir. O que compete com a gente para não cuidar de rebanho, não dar atenção para pessoas? Satisfazer paixões, adornar pessoas e divertir-se. Mas tem outra. A outra mulher de Lameque chamava Zila. E ela gerou um filho chamado Tubal-Caim. Ele se tornou um artífice em instrumentos cortantes. Ainda que a faca seja útil para a gente, mas é a primeira menção. Então preste atenção. O nome Zila quer dizer coberturas. E o nome do seu filho, Tubal-Caim, armas. Então na família de Lameque se estabelece a cobertura e a proteção pelas armas. Percebe, gente? Não quero entrar na questão aqui do armamento do povo ou não desarmamento, mas isso é um fato, isso é a cultura da terra. Deus não preparou isso para a gente. Então preste atenção, na primeira cultura foi construída uma cidade para a existência. Criação de gado como meio de vida, o homem colocando o seu braço e a sua força, fugitivo de Deus. Música como divertimento e armas para a defesa. Você concorda? Você está vendo isso aqui em Gênesis 4? Você pode repetir? Uma cidade para a existência. Criação de gado como meio de vida. Música como divertimento e armas para a defesa. Qual o resultado? Satisfação das paixões, o adultério e a matança de pessoas. Em Lameque, poligamia, matou um homem e matou um menino. E essa é a vida da cidade. Nadinho, vamos sair da cidade? Não. A gente pode estar na nossa condição na cidade, mas nós podemos, na nossa posição em Cristo, estar nas regiões celestiais e enxergar esse presente século e viver nessa luta nossa de cada dia, como enviados a essa terra, e termos os nossos olhos em cuidar do rebanho do Senhor. Isso é demais. Você diga por favor aleluia. Isso é show de bola. Amém? Mas tem mais. A tal de Zila gerou uma filha chamada Naamá, em 4:22. Sabe o que quer dizer o nome dela? Lá no comecinho. Fazer de si mesma amável, agradável, atraente. Mulher. E você verá na Bíblia a fraqueza do homem com relação ao sexo oposto.
Há um texto na Bíblia que diz que este desejo incontrolável do homem por sexo, esse fogo, tem levado muitos, mas muitos ao buraco. Deus colocou isso em nós. Eu não estou falando pelo desejo que você sente por sua esposa. Nós estamos falando sobre as Naamás, que estão aí por tudo quanto é canto, que o príncipe deste mundo vai apresentando a cada dia. Ela faz de si mesma amável e agradável. Quantos homens têm perdido o seu ministério? Isso quando acontece lá fora é uma coisa, mas quando acontece no seio da comunhão é triste. Quantos homens têm se afundado, perdido aquilo que construiu ao longo da sua história. Irmãos, eu atendi um dia um cara, o homem de Deus. Nadinho, você não sou, mas ele disse que é meu irmão, foi batizado na água, confessa Jesus. Ele falou assim, olha, nós tivemos que tratar de uma situação, é longe de vocês saberem quem é, não vão saber, não tem nada a ver com o nosso relacionamento, então eu posso falar abertamente. Esse cara caiu no adultério. E na verdade, ele foi descoberto. Quando eu fui falar com ele para tentar ajudá-lo a confessar o seu pecado, né, e ficar livre, é melhor ajudar o cara a confessar do que dizer, pô, você fez isso, né? Mas ele foi resistindo, eu falei, rapaz, você tem algo para me contar? Me diga. Aí ele começou a chorar e disse, rapaz, eu estava no metrô, uma mulher se aproximou de mim, e eu praticamente não lembro de mais nada. Quando eu vi, ela estava lá na minha casa, na cama que eu durmo com a minha mulher. Pediu para a gente tirar uma foto junto, ela tirou uma foto, mandou fazer um gesto muito indelicado, eu fiz, nu, e eu tirei a foto. E a minha esposa foi lá, e na época, né, foi revelar o filme e pegou a foto. Ele chorava, ele falava assim, até hoje eu não sei, cara, o caminho. Eu não sei dizer como isso aconteceu. Nós precisamos muito orar um pelos outros. Nós precisamos muito clamar a Deus. Quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 40, Pedro disse, salvai-vos desta geração perversa. É um tempo de perversão, gente. É um tempo de destruição. Então essa Naamá atraente, qual era o objetivo? Paixão do homem. Paixão do homem. Então aqui se estabelece a cultura humana. O que é a cultura humana? Fiz essa pergunta para mim. Para mim a cultura humana, a cultura dessa terra, o presente século, é o homem que perdeu a Deus. Você concorda com isso ou não? Afastou-se de Deus, perdeu a Deus. Eu quero terminar essa primeira parte. O Davis falou que depois, eu prometo que a outra parte vai ser bem menor, tá bom, pessoal? Estou aqui 51 minutos, eu queria falar em 50, e eu só vou terminar. Eu queria que depois você estudasse, eu sei que muitos já estudaram sobre isso, mas é muito importante dizer para você. Há um contraste profundo em Gênesis capítulo 4 e Gênesis capítulo 5. Em Gênesis capítulo 4, toda a geração de Caim, preste atenção, não conta, não fala da sua morte e não fala quantos anos viveu. Gênesis 4 não fala da geração de Caim, que é uma geração que caída e que insistiu em fazer do seu jeito, da sua maneira. Não fala da idade, não fala da morte, não fala de quanto viveu. Gênesis 5 fala da geração daqueles que começaram a invocar o nome do Senhor, e você vai ver lá. Fala quem gerou quem, fala dos dias que viveu, quantos anos viveu. E eu quero terminar essa primeira parte
Pedindo para você considerar isso, querido. Que a geração que está perdida, ela está extinta aos olhos de Deus. É um tema muito legal para vocês estudarem aqui. Deus não conta os dias de um homem perdido. Porque ele não tem dias diante de Deus, porque ele está morto. Os salvos em Cristo, seus dias são contados, porque estão vivendo para o propósito do Pai. Queria dizer uma coisa a você. Eu estou falando com líderes de célula aqui, nós não estamos num encontro evangelístico. Queria dizer algo. Nós temos confundido algumas coisas. É maravilhoso o nosso novo nascimento. Nada aconteceria se não nascêssemos de novo. Se não nascêssemos de novo, não teríamos o início da contagem dos nossos dias. É por isso que Salmo 90, 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma que alcancemos coração sábio. Eu quero dizer algo a você, querido. Infelizmente, poucos de nós temos estudado duas palavras. Eu queria incentivar você a estudar duas palavras na Bíblia. Eu tenho sido muito repetitivo com relação a ela. Posição e condição. Posição e condição. O que quer dizer isto? Qual é a posição do crente? Como igreja, de acordo com Efésios capítulo 1, do versículo 20 a 24, a sua posição é nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. Com relação ao pecado, a nossa posição em Cristo, nós estamos livres de toda condenação do pecado. Se nós estamos em Cristo, todos os nossos pecados já foram perdoados, o do passado, o de hoje e o de amanhã. Na nossa posição em Cristo, nós não somos pecadores. Na nossa posição em Cristo, o diabo não nos afeta mais. Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Na nossa posição nós já estamos perfeitos. Como é que está a igreja na posição? Perfeita! Mas existe algo chamado a nossa condição. Nós estamos num corpo humano. Se nascemos de novo, não temos uma natureza maligna, mas somos humanos. E o homem humano, ele se corrompe. Então, com relação ao pecado, a nossa condição. O pecado não pode nos tirar do braço do Pai, mas pode afetar o nosso testemunho, a nossa vida e trazer prejuízo para a gente aqui nessa terra. Com relação ao diabo, na nossa posição não precisamos resisti-lo, mas aqui na terra, na nossa condição, nós precisamos resistir ao diabo e ele fugir de nós. Então o melhor a fazermos, uma vez que somos nascidos de novo, e o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, de tal forma que entristeçamos o Espírito Santo, e o Espírito Santo não sai de um crente, mas ele é abafado, e não pode exercer a sua função por conta disso. É igual um fogo que você abafa. Por conta disso, o melhor a fazer é sempre diante das circunstâncias, da nossa condição, declarar a nossa posição. Quando eu estou sendo tentado, eu digo: eu tenho um sumo sacerdote que em tudo foi tentado. Ele me socorreu, ele pode me socorrer em todas as minhas fraquezas. Aí eu começo a desfrutar da minha posição. Quando a minha carne, a carne humana é uma coisa fraca. Mas aí quando eu olho para a minha condição de queda, eu lembro da minha posição e eu declaro: a carne foi crucificada juntamente com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Percebe isso?
Então, meus amados, o nosso chamamento, nós a igreja não temos nada a ver com esse presente século, a não ser as pessoas que o Senhor vai nos usar para tirá-las de lá pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vai ser assim. Eu tenho testemunhado sobre isso, não perca oportunidades. Estava fazendo tratamento dentário e eu queria pregar para esse cara. Eu não conhecia esse dentista, foi indicado, fazendo implantes e tal. Ele é um cara muito bem sucedido na profissão dele. O cara mora no Alphaville, construiu mansão. E eu tô lá, e aquele negócio de dente, falei, pô, toda hora mexendo na boca, você não pode falar nada. Eu falei, pô, como que eu vou falar de Jesus para esse cara? Aí deu um intervalinho, ele de costa assim. Eu falei assim para ele, cara, do nada, pessoal. Se eu não fosse um cristão, como a turma chama aí de evangélico, mas eu não entraria nem a pau numa igreja evangélica. Aí o cara parou, Davis. O quê? Mas você é pastor? Já me falaram quem é você? Você é pastor de uma igreja aqui em cima? E papapá. Falei, pois é, mas eu não entraria. Por quê? Falei, isso aí vai demorar para te explicar. A gente vai ter que marcar uma hora. Irmãos, marquei um almoço com esse moço. Levei a palavra de Deus. E comecei a mostrar para ele o que é a igreja de Jesus Cristo. Você quer receber Jesus como teu Senhor e se tornar igreja agora? É lógico que eu quero. Ele já é um anfitrião de célula. Não congrega com a gente, não tem problema. Congrega sim, nas regiões celestiais em posição, sim. Mas em condição, está numa igreja de bacana lá e está tudo certo. Ele já é anfitrião. Então, o meu desejo é despertar no teu coração nessa noite desejo pela palavra de Deus. Lidar com tua vida pela palavra. E o Espírito Santo ajudar-me, porque eu preciso a enxergar o presente século. Sabe por quê? Na nossa posição, somos intocáveis, mas aqui na nossa condição, nós somos tocáveis. E precisamos orar, vigiar e contar com um discipulador, que é a parte B, que vai ser bem objetiva depois. Tudo bem, Davis? Amém? É isso, mano.